classartística revolucionária ou mercenários da causa revolucionária, e a imprensa quase que inteira debate positivamente exatamente as mesmas pautas da classe artística, ou seja, as duas linhas de defesa estão alinhadas. Eles sempre apoiam a mesma coisa que os outros apoiam e jamais se retratam por qualquer erro que qualquer um deles cometam. Eles se fecham, se blindam e protegem a todo custo o líder vermelho. E além da classe artística, temos também os reforços internacionais. Entidades como a ONU, país com a bandeira vermelha e estrela amarela, que eu não posso citar o nome nesse vídeo, toda a imprensa internacional, assim como as 4 maiores Big Techs do mundo, acenam positivamente em favor do líder vermelho. Pode parecer que com todo esse apoio ficaria fácil qualquer líder ganhar, não é mesmo? Porém, o líder vermelho sabe que não é tão fácil assim. Porque ao contrário das outras eleições, o líder vermelho e seu partido agora têm um desafio mais pesado da sua história, que é não só derrotar o capitão, mas toda uma onda e um levante patriota. Por isso, além de todo o apoio que já possui, o Partido Vermelho se viu obrigado a fazer uma série de mudanças, nem que sejam temporárias, para poderem se adaptar ao atual cenário político e também nessa disputa ferrenha e acirrada do segundo turno. Por exemplo, trocar a cor vermelha pelo verde e amarelo, fazer discursos em favor de valores cristãos e abandonar o discurso revolucionário temporariamente. Pelo menos nesse segundo turno, os vermelhos se viram obrigados a se renderem ao discurso e à postura conservadora. Parte 3. O mapa para vencer o segundo turno. Mao Tse-tung ensina que para cada batalha em cada região deve ser levantado um líder que conheça aquela região, cultura, costumes e por aí vai. Podemos ver isso na observação 31, no livro de Guerra e Guerrilha de Mao, onde ele ressalta a importância da organização de posicionamento e nomeações. É aí que entra o Carlos Marighella na história, um dos maiores guerrilheiros comunistas da história do Brasil. Marighella é a figura revolucionária brasileira mais respeitada na esquerda nacional, e todos o reverenciam com total admiração. O próprio líder vermelho já o chamou de herói nacional em diversas ocasiões, deixando claro que eles julgam Marighella como um exemplo a ser seguido. Foi Marighella quem escreveu o livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. E é nesse manual que vamos pegar muitos exemplos e ensinamentos que estão sendo aplicados descaradamente nessa batalha do segundo turno pelos vermelhos. Já podemos começar com a observação 38, onde ele deixa claro no livro que a guerra de guerrilha pode ser adaptada para diversas situações, como rural, urbana ou mesmo psicológica. Nesse caso, o que estamos presenciando é uma guerra psicológica adaptada para o campo digital. Mas como isso poderia ser feito? Primeiro vamos falar da camada visível do mapa, onde podemos ver claramente quem são os líderes digitais, ativos na campanha do Partido Vermelho em suas devidas posições. Lembrando que essa é uma adaptação de guerra de guerrilha. Mas eu sei o que alguns vão falar. Esses famosos não são guerrilheiros, são só lacradores, mercenários, é tudo por dinheiro, babababá. Mas eu convido vocês a se lembrarem do que está escrito no livro de citações do presidente Mao Tse-tung, no capítulo As Classes e a Luta de Classes, onde ele diz claramente que todo aquele que se coloca ao lado do revolucionário se torna um revolucionário e automaticamente se torna inimigo dos que são contra eles e que não são a favor da revolução. Não importa que esses artistas nem saibam disso e nem nunca tenham estudado sobre o marxismo na vida e nem nunca tenham tocado em armas. Isso não interessa. O que importa é que eles se tornam revolucionários no momento em que apoiam qualquer causa dos vermelhos e, pior ainda, usam sua influência de milhões para alcançar milhões de pessoas a lutarem em favor dos vermelhos. Entendam que nem todo revolucionário precisa ser um Che Guevara armado até os dentes. Mao Tse-tung e até mesmo Marighella deixam claro que todo guerrilheiro revolucionário tem uma posição. Isso varia de um soldado de 15 anos até um professor de filosofia de 87 anos que nem tem mais condições de lutar. O soldado atira no corpo, o filósofo atira na mente. Já os artistas normalmente servem para atacar os princípios. Agora voltando ao mapa. Só para vocês se guiarem melhor, cada símbolo significa uma função. Cérebro, inteligência, escudo, defesa, espada, ataque, megafone, amplificação de notícia. A primeira é a linha de ataque. Nela estão posicionados Janones, que é um articulador. Ele é responsável pela rede de informações direta com o público. Ele mesmo fez questão de mostrar que possui um grupo no Telegram com pelo menos 100 mil pessoas. A função dele é focar nos ataques à vida pessoal do capitão, podendo até mesmo usar situações fora de contexto. Concordo que o Janones seja um tanto infantil para essa posição,
mas ele é dedicado e sabe sustentar um ritmo muito agressivo em todas as redes. A Glaze também faz parte da inteligência, porém ela é responsável pela rede de informações direta com os políticos. Foca nos ataques à vida política do capitão. Outra função da Glaze também é ajudar a refinar os ataques de Janones, já que ela tem mais frieza e é experiente. O Felipe Neto também funciona como ataque, porém com a função de amplificação de ataques através das informações de Janones e Glaze. E também ele pode acrescentar suas opiniões para piorar ainda mais a situação, podendo acrescentar xingamentos ou ofensas de baixíssimo nível. A quarta peça eu não vou citar o nome porque é uma pessoa com problemas mentais graves. Ela funciona como um coringa, alguém que age com anarquismo total. Ela ataca livremente sem qualquer limite ou regra, cria mentiras, montagens, narrativas, histórias, tudo de forma mais baixa possível. E sim, suas publicações são altamente amplificadas pelo público anárquico que a segue. A segunda linha é também a primeira linha de defesa, onde todo o peso da imprensa está presente. Essa linha de defesa costuma defender o líder vermelho de toda e qualquer acusação ou ataque, e atacam o capitão de maneira um pouco mais sutil, mas com o intuito de desinformar e confundir o telespectador e também se esforçar para impedir o telespectador de buscar informações reais sobre aquela notícia que está sendo dada. A terceira linha é a segunda linha de defesa com tripla função. Apesar de não serem tão ativos quanto a primeira linha, eles causam danos graves, porque só defendem o líder vermelho e atacam o capitão. E mesmo quando descobrem que o capitão foi vítima de uma fake news, eles jamais se retratam e nem mesmo removem essas publicações. Já quando o líder vermelho é vítima de algum fake, eles sempre o defendem e esclarecem rapidamente a situação para limparem a barra do seu líder. Essa linha não é ativa como a primeira linha de ataque, onde está o Felipe Neto, mas estão diretamente ligados ao Felipe Neto. Porque se o Felipe Neto publica algo, normalmente eles replicam a postagem, dando ainda mais alcance do que ele já possui. Portanto, as notícias que tomam maiores proporções são as que eles compartilham ou copiam do Felipe Neto. É por isso que o Felipe Neto teve mais de 100 mil visualizações na chamada campanha contra fake news. Por quê? Porque ele está ligado com essa linha de tripla função que também amplifica suas postagens, que já tem um alto poder de alcance. Nesse mapa só mostram alguns influenciadores de milhões. Porém, se for citar todos, os vermelhos tenham talvez centenas de famosos com milhões de seguidores em suas contas, desde ex-jornalistas como a Raquel Sherazade até praticamente todos os funkeiros e rappers. Essa parte fica muito clara. Apesar do Janones e a Glaze serem a inteligência da linha de ataque, eles não têm tanto alcance, por isso eles precisam de um ataque amplificado. E como é que eles fazem isso? Eles pegam as notícias, falhas do governo, narrativas, eles criam a situação e botam na mão do Felipe Neto para que o Felipe Neto amplie esse ataque e chegue na segunda linha de defesa, que é a linha dos artistas, que funcionam como ataque, defesa e também como amplificadores de um outro amplificador, alcançando então milhões e milhões de pessoas. As linhas de ataque e a segunda linha de defesa atacam de forma suja e baixa, e até com mentiras, se necessário. Muitas vezes até para atingir a honra do capitão, sua esposa, sua filha de 12 anos. Mas por que fazem isso sem o menor pudor? De onde eles tiram tanta inspiração? Bem, se preparem porque agora vem uma lista extensa de instruções sujas, baixas, alguns até diriam criminosas do livro do guerrilheiro Marighella. E elas são as seguintes: o dever do guerrilheiro é ser inimigo implacável do governo e causar danos sistemáticos às autoridades e aos homens no poder. Devemos distrair, cansar e desmoralizar. Observação 40. O guerrilheiro não teme desmantelar ou destruir o presente sistema econômico, político e social brasileiro. Não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil! Vocês querem arrebentar com o Brasil! Observação 42. O terrorismo deve ser usado de forma organizada, calma e fria. Observação 43. O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. O que poderia ser considerado terrorismo nessa guerra do segundo turno? Que tal a distorção da história das venezuelanas e uma acusação de pervertido? As últimas 24 horas foram as mais terríveis da minha vida. Uma acusação infame, sórdia, de pedófilo. Observação 44. A guerra psicológica é uma técnica agressiva, através do uso direto ou indireto dos meios de comunicação em massa, notícias transmitidas com o propósito de desmoralizar o governo. Por que TV Globo? Onde vocês querem chegar, eu sei! Vocês não têm vergonha na cara! Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa! Observação 45. O objetivo da guerra de nervos é para enganar, propagar mentiras, para criar descrédito, insegurança e preocupação por parte do governo. Vocês, TV Globo, o
tempo todo infernizo a minha vida, porra! Observação 46. Plantem rumores para deixar o governo nervoso, explorando cada erro, falhas, forçando-os a dar explicações desmoralizantes